Continuando o nosso curso de alfabetização matemática, álgebra básica, agora equação do segundo grau, primeira aula de equação do segundo grau, porque é um assunto extenso, certo? Tem muito detalhe e a gente vai precisar de mais de uma aula para ver equação do segundo grau, tá bem? O que é uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau é uma equação expressa por manipulações de expressões algébricas, tá bem? Em que a minha incógnita é no máximo do segundo grau. Na verdade, é exatamente o grau máximo da minha incógnita é do segundo grau. Você está vendo aqui que a minha incógnita aqui não aparece. Aqui a incógnita tem grau 1 e aqui tem grau 2. Então, o grau máximo dela é do segundo grau. E para que ela seja considerada uma equação do segundo grau, o coeficiente do termo do segundo grau não pode ser zero. É claro, se isso aqui fosse zero, né? Na verdade, é como se o AX2 não existisse, seria uma equação do primeiro grau, não seria do segundo grau. Beleza? Exemplos de equação do segundo grau. 2x2 é igual a zero, né? Tem um termo quadrático, um termo do segundo grau. 3x2 menos 5 igual a zero, tem termo do segundo grau. 4x2 menos 6x igual a zero, tem termo do segundo grau. E aqui uma equação completa, 5x2 menos 8x mais 3 igual a zero, tá? Equação incompleta, equação incompleta, equação incompleta, equação completa. Vamos ver como é que resolve cada uma delas. Vamos começar pelas equações incompletas. Equação da forma ax2 igual a zero, ou ax2 mais 0x mais 0 igual a zero, tá bom? Ax2 é igual a zero. Como a gente já sabe que o a não é zero, dá para dividir por a, o a que está multiplicando passa dividindo. Vou ficar com x2 é igual a zero sobre a, que é zero. E aí, o produto de dois números é zero. Quando é que o produto de dois números é zero? Quando pelo menos um deles dois for zero. Na verdade, os dois são iguais, tá? A gente vai dizer que zero é uma raiz dupla. E por que zero é uma raiz dupla? Porque zero aparece duas vezes? Não, porque tem dois fatores que geram essa raiz dupla. Né? Se você botar esse cara igual a zero ou esse cara igual a zero, na verdade, um está vinculado ao outro, a gente sabe, mas eu tenho dois fatores que geram essa raiz zero. Qualquer um dos dois que eu colocar igual a zero, zero a minha expressão. Por isso que a gente chama de uma raiz dupla, tá? Segunda equação incompleta, equação da forma ax2 mais bx é zero, né? É como se fosse ax2 mais bx mais zero igual a zero. É como se o c fosse zero aqui, ó. O c daqui fosse zero. O que eu vou fazer aqui? Eu vou botar em evidência. Tá vendo que eu tenho fator x nessa parcela e fator x nessa? Posso colocar o meu x em evidência. Vai ficar x que multiplica ax mais b. Olha a fatoração aí aparecendo. A gente viu um capítulo de fatoração, né? E eu falei que ia ser importante. Olha a fatoração aparecendo. Então, eu tenho x que multiplica x mais b é zero. Então, para o produto de dois números ser zero, alguém tem que ser zero. Ou x é zero, ou a x mais b é zero, né? Quem está somando passa para o outro lado subtraindo. Então vai ficar x é igual a menos b. Quem está multiplicando, se não for zero, e a gente já sabe que não é zero, o termo quadrático não é zero, quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Deixa eu só fazer uma correção aqui, que parece que esse 2 está multiplicando, né? É a primeira equação, a segunda equação e a terceira equação incompleta. Só para não confundir, tá? Então, esse a que está multiplicando passa dividindo. Então, eu tenho ou isso é zero ou isso é zero, para o produto dá zero, ou x é zero, ou x é igual a menos b sobre a. Tá bom? Terceira equação incompleta. Quando esse carinha aqui do meio b for zero. Na verdade, ela vai ser ax2 mais c é zero. Passo c, que está somando para lá, subtraindo. Divide pelo a. Posso dividir por a? Posso, porque ela é uma equação do segundo grau, o a não é zero. x2 é menos c sobre a. Eu quero números cujo quadrado dá menos c sobre a. Ah, professor, esse número dá negativo, né? Eu não vou achar números cujo quadrado dá um número negativo. Não, por que negativo? Se o c também for negativo, menos c é positivo, tá bom? Então,
só o fato de ter um menos na frente não significa que o número é negativo. Vai depender dos sinais de C e A, tá bom? Então, vamos considerar esse número aqui como um número positivo pra gente, tá bom? Beleza? Só tem um menos aqui, que de repente com menos do A ou menos do C, vai ficar positivo. Legal? Então, eu quero números cujo quadrado dá esse troço todo. Então, vai ser mais a raiz desse negócio todo ou menos a raiz desse negócio todo. Agora, vamos ver, né, na forma de exemplos. A primeira equação, que é a equação incompleta, ax2 é igual a 0, 3x2 é igual a 0, 0 é raiz dupla, tá? Por que a gente está vendo equações incompletas? Porque são mais fáceis, são mais simples, a gente não vai querer ficar usando fórmula para equação incompleta, tá bom? 3x2 igual a 0, x igual a 0, raiz dupla, né? Na verdade, são duas raízes zero. A gente já sabe por quê, porque são dois fatores que geram essa raiz dupla. Agora, 3x2 menos 8x é igual a 0. Tem fator x aqui e aqui, bota o x em evidência. Vai ficar x que multiplica 3x menos 8. Acabei apagando aqui o 8 com minha batida no quadro. Aqui, ó. Botei o x em evidência, 3x menos 8. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, o produto de dois números é 0, ou o primeiro é 0, ou o segundo é 0. O 8 está subtraindo, passa para lá, somando. 3x é igual a 8. O 3 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, x é igual a 0, ou x é igual a 8 terços. O último exemplo, 16x2 menos 9 é igual a 0, tá? É exatamente esse aqui. Lembra que eu falei que isso aqui pode dar positivo? Vai dar positivo agora, aqui, ó. 16x2 menos 9 é igual a 0. O 9 está subtraindo, passa para lá, somando. 16x2 é igual a 9. O 16 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. x2 é igual a 9 sobre 16. E agora eu quero números cujo quadrado dão 9 sobre 16. Pode ser o 3 quartos ou pode ser o menos 3 quartos. Menos 3 quartos ao quadrado dá 9 sobre 16. Então eu tenho aqui duas raízes. Uma característica da equação do segundo grau é que ela sempre vai ter duas raízes, mesmo que essas duas raízes sejam iguais, legal? Mesmo que elas sejam iguais, ela sempre vai ter duas raízes. Quando elas forem iguais, a gente vai dizer que a raiz é dupla, beleza? Agora vamos ver as equações completas. Vamos agora falar de equações completas, tá? Equações completas são equações em que tanto A quanto B quanto C, todos os coeficientes são diferentes de zero, tá bom? Então vamos começar devagarzinho com casos especiais, não vamos falar ainda de fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara a gente só vai falar na segunda aula de equação de segundo grau, tá bem? Vamos aprender a fazer equações de segundo grau mais simples ainda, tá bom? Equações completas, mas ainda não com a fórmula de Bhaskara. Na próxima aula a gente fala da fórmula de Bhaskara para ficar uma aula menor, né? Ficar duas aulas menores, não ficar uma aula tão grande. Vamos começar falando de equações de segundo grau que são quadrados perfeitos, né? A gente já tinha estudado o quadrado de uma soma. Lembra como é que eu vejo, como é que eu fatoro isso aqui? Eu pego esse primeiro e esse último, né? Pega A2x2. Qual é o número cujo quadrado dá 2x2? AX, né? A2x2 é o quadrado de AX. B2 é o quadrado de B. Aqui é mais, aqui é mais. Agora vamos ver se o dobro do produto desses dois dá o do meio. 2 vezes AX vezes B, 2ABX. Opa, deu! Então eu fatorei. Se eu fatorei, acabou meu problema. Então vamos lá. Vai ficar, ó. AX mais B ao quadrado, que é AX mais B vezes AX mais B. E eu tenho um produto de dois números. Quando é que o produto de dois números é zero? Quando alguém é zero. Ou esse cara é zero, ou esse cara é zero. Mas eles são iguais. Então AX mais B é zero. Joguei o B que está somando para cá, subtraindo. Peguei o A que está multiplicando, passei dividindo, porque o A não é zero, né? Porque tem que ter termo quadrático. Então x é igual a menos B sobre A. Raiz dupla. Por que que a raiz dupla? Ah, porque a raiz aparece duas vezes. Não, porque tem dois fatores que geram essa raiz. Por isso que a gente diz que é uma raiz dupla, tá bem?
Segunda maneira de fazer é pelo produto de Stevin. Lembra? O produto de Stevin aparece aqui a soma e aqui o produto, né? Eu quero dois números cuja soma dê A mais B e o produto dá B, o A e o B. Então isso aqui pode ser fatorado como x mais A, x mais B igual a zero. Para o produto de dois números ser zero, ou esse cara é zero, ou esse cara é zero. Ou x mais A é zero, ou x mais B é zero. O A está somando, passa para lá subtraindo. O B está somando, passa para lá subtraindo. Então x é igual a menos A, ou x é igual a menos B. Produto de Stevin. Qual é a limitação do produto de Stevin? Aqui tem que ser 1, tá? O coeficiente do termo quadrático, né, do termo do segundo grau, tem que ser 1. E se não for 1, a gente vai fazer por cruzadinha. Como é que funciona a cruzadinha? Eu quero dois números cujo produto dá AC, A e C. Dois números cujo produto dá BD, B e D. Agora faz a cruzadinha. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, tem que dar o do meio. Vamos lá. AD mais BC, deu AD mais BC? Deu, então tá fatorado. Como é que a gente fatora? AX mais B, que multiplica 6x mais D, 6x mais D. Para o produto de dois números ser zero, basta que alguém seja zero. Ou AX mais B é zero, ou 6x mais D igual a zero. O B está somando, passa para lá subtraindo. O D está somando, passa para lá subtraindo. O A está multiplicando, passa para lá dividindo, né? Passa dividindo. O C está multiplicando, passa para lá dividindo, e a gente resolveu. Tá bem? Professor, então eu não preciso de Bhaskara para nada, porque afinal de contas, ou vai ser quadrado perfeito, ou vai ser o produto de Stevin quando aqui não for 1, ou vai ser cruzadinha quando aqui for diferente de 1. Certo? Errado, tá? Tem situações que só a fórmula de Bhaskara vai resolver, tá bom? Quadrado perfeito só resolve quando realmente, né, aqui for o quadrado de AX, aqui é o quadrado de B, e o dobro do produto desses dois der o do meio. Então é um caso bem específico. Produto de Stevin tem que ter 1 e você tem que ser capaz de achar dois números que tenha essa soma e esse produto. E se você não achar dois números que dê essa soma e esse produto, não dá para fazer por produto de Stevin. Você vai ter que fazer por Bhaskara, tá? Bhaskara é a solução universal. Isso aqui é mais rápido que Bhaskara, então vale a pena a gente saber manipular. Cruzadinha. Poxa, eu quero dois números cujo produto dê esse, o produto desse esse, e na cruzadinha tem que dar o do meio. E se eu não conseguir achar, né, uma configuração de A, B, C e D, que a cruzadinha deu do meio certinho? Cara, se você não achar, é Bhaskara, tá? Então, a gente está vendo equações completas por quadrado perfeito, por produto de Stevin, por cruzadinha, e a gente vai ver também Bhaskara no próximo capítulo. Bhaskara é indispensável. Em muitos casos, a gente vai conseguir matar por quadrado perfeito, a gente vai conseguir matar por produto de Stevin, matar por cruzadinha. Em muitos casos isso vai ser possível, mas tem caso que não. Tem caso que só Bhaskara que vai resolver. Por exemplo, se tiver raízes irracionais, por exemplo. Se uma raiz for 2 mais raiz de 3 e a outra 2 menos raiz de 3. Não vai sair por quadrado perfeito, por produto de Stevin a gente não vai conseguir fazer com facilidade, por cruzadinha a gente não vai conseguir fazer com facilidade. Então a gente vai ter que encarar a fórmula de Bhaskara, tá bem? A fórmula de Bhaskara é indispensável. Professor, eu posso ficar só com a fórmula de Bhaskara? Posso ignorar isso aqui? Pode, mas, poxa, pensa bem, olha aqui, ó. Olha só esse exemplo. 4x2 mais 12x mais 9 igual a 0. Poxa, 4x2 é o quadrado de 2x, 9 é o quadrado de 3. 2 vezes 3, 6. Vezes 2 dá 12. Quadrado perfeito tá na cara, né? Quando é que esse número ao quadrado dá 0? Quando esse número for 0. Você jogou o 3 para lá, dividiu por 2, x igual a menos 3 meios. Vai fazer Bhaskara aqui para quê? Tá? Aqui, ó. Ó, soma dá menos 5, produto menos 6. Mas tá na cara. Soma menos 5, produto menos 6, menos 2 e menos 3. Menos 2 e menos 3.
Opa, então, ó, né? Ou esse é 0 ou esse é 0, x igual a 2 ou x igual a 3. Passou o menos 2 para lá, passou o menos 3 para lá. Fazer Bhaskara para quê? Tá bom? Aqui, ó. Produto de dois números que dá 3. 3 e 1. Produto de dois números que dá 3. Menos 1 e menos 3. Menos 9 com menos 1, menos 10. Tá fatorado, né? 3x menos 1, x menos 3, né? E por que essas técnicas aqui são importantes? Porque a gente já vai ter que aprender a fatorar mesmo, né? A gente teve que aprender a fatorar no capítulo anterior de fatoração, então a gente já tem essa técnica. Vamos usar o que a gente já tem. Ou esse cara é 0, ou esse é 0, para o produto dar 0, né? Jogo o menos 1 para lá, deu 1. Jogo o menos 3 para lá, deu 3. Dividiu por 3, x é igual a 1/3 ou x igual a 3. Ou seja, a fórmula de Bhaskara é indispensável. Todos esses casos de equações completas e até de equações incompletas também. Poderia fazer por Bhaskara? Poderia, até os casos das incompletas. Mas tem situação que está tão na cara, é tão mais rápido fazer por quadrado perfeito, né? Tão mais rápido fazer por produto de Estevam em cruzadinha, que de repente não vale a pena ficar usando Bhaskara para tudo. Bhaskara tem uma raiz, pode ser que caia a raiz de um número esquisito, que você não sabe calcular, ou que você vai demorar para calcular, né? E aqui é uma coisa que está mais imediata, tá bem? Então, quadrado perfeito. É só pegar um número cujo quadrado dá esse cara, e detalhe, o dobro do produto desses dois tem que dar o do meio. Produto de Estevam. Acha a soma, acha o produto, acha dois números que dá essa soma e esse produto, você fatorou. Cruzadinha, dois números cujo produto dá esse, dois números que o produto dá esse, que na cruzadinha dá o do meio, fatorou. Ou seja, se eu conseguir fatorar o trinômio de segundo grau, né, a expressão da minha equação de segundo grau, se eu conseguir fatorar, eu resolvi o meu problema e eu não vou precisar usar Bhaskara e de repente eu vou economizar algumas contas. Beleza? Então, na próxima aula de equação de segundo grau, a gente vai ver Bhaskara e as suas implicações. Valeu, até a próxima!